no ar. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em todos os endereços do senador Marcos Duval, do Podemos, inclusive no gabinete dele. Veja aí, agentes da PF deixando o gabinete do Senado de Marcos Duval, a movimentação de jornalistas ali em frente ao elevador. São buscas em 3 endereços, tanto em Brasília como em Vitória. O deputado Rogério Correia está conosco. Ele quer substituir Marcos Duval da CPMI, que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro, e é com ele que a gente conversa agora. O Chico Alves está aqui conosco também para participar do programa. Boa noite aos dois. Deputado, bom, quais são os seus argumentos? Bem, boa noite. Olha, o deputado Marcos Duval é denunciado e investigado por ser também um dos responsáveis por convocação e incentivo aos atos golpistas do 8 de janeiro. Mais do que isso agora, também por tentar obstrução da justiça, tentar evitar que a justiça haja para descobrir as responsabilidades sobre a tentativa de golpe que eclodiu no dia 8 de janeiro, no quebra-quebra e nos atos terroristas aqui em Brasília. Foram momentos tensos da vida política brasileira, se tentou não fazer com que o presidente Lula não tomasse posse e criar as condições para que houvesse uma decretação de lei, da garantia da lei e da ordem, e que o ex-presidente Bolsonaro, mesmo perdendo as eleições, continuasse no poder e no governo. Então foram atos muito importantes do ponto de vista histórico e que não podem se repetir. E o senador Marcos Duval é parte integrante da apuração e responsabilidade desses fatos. Como é que ele pode estar numa comissão parlamentar de inquérito, uma CPMI, que vai investigar exatamente quem são os responsáveis por isso? É como raposa tomando conta do galinheiro, ou seja, ele está lá na cena agora da investigação. Isso não tem o menor cabimento. É a mesma coisa do deputado André Fernandes, que já está, inclusive, indiciado pela Polícia Federal. Está prestes a virar réu. Então, daqui a pouco, nós vamos ter um deputado réu, um senador réu, fazendo investigação daquilo que eles são denunciados como parte do processo de crime que está sendo apurado. Então, o mais lógico é que o senador Rodrigo Pacheco, como presidente do Congresso, ele é quem faz as indicações a pedido dos partidos, mas ele é o responsável pela publicação dos nomes, que ele, então, solicite aos partidos que envie outros nomes e retire da CPMI tanto o André Fernandes, essa questão de ordem já está com ele, foi entregue pelo senador Rogério Carvalho e pelo Randolph. E também agora vamos fazer documento, questão de ordem, no sentido de que o Marcos Duval também seja afastado. Deputado, boa noite, Diego, boa noite a todos. Essa figura que o senhor usou, raposa tomando conta do galinheiro, o senhor construiu essa imagem há alguns dias atrás, expôs essa imagem há alguns dias atrás, falando justamente do André Fernandes, que o senhor citou aí. E mesmo o senhor fazendo essa reivindicação de que ele não pudesse fazer parte da CPMI, ele continua lá. Então, o que o senhor acha que está faltando para tirar o André Fernandes e por que será diferente com o Marcos Duval? O que falta? Talvez uma mobilização maior dos parlamentares da CPMI? O que está faltando para que isso aconteça? Infelizmente, o presidente da CPMI não quis conduzir esse processo. Então, nós fizemos toda a questão de ordem agora para o presidente Rodrigo Pacheco. O presidente Rodrigo Pacheco do Congresso é da área de direito, então ele sabe muito bem que isso fere o Código Penal e a Constituição brasileira. Então, a minha expectativa é de que ele realmente determine esta mudança de nomes, ou seja, quem está investigado e indiciado não participar. Aliás, existe já no Supremo Tribunal Federal algo semelhante que cria jurisprudência. Uma CPI no Mato Grosso afastou aliás, cancelou temporariamente uma comissão parlamentar de inquérito porque o presidente fazia parte também como réu nesse processo de investigação. Essa CPI foi suspensa e ela só retornou depois do afastamento do presidente. Então, já existe uma questão semelhante que o Supremo Tribunal Federal analisou desta forma. Então, eu creio que o senador Rodrigo Pacheco, sendo do ramo de direito, vai olhar isso com critérios jurídicos, né, que é o que nós queremos. Infelizmente, o presidente da CPI agiu mais com critérios políticos, tentando aí proteger
os pares que estão lá dentro e não olhando o critério real jurídico que precisa ser visto. Então, nós não estamos pedindo que eles não façam parte da CPMI, os que são partidários do presidente Bolsonaro, mas aqueles que estão investigados, que vão virar réu, aí realmente não tem condições. Como é que um senador e um deputado vão fazer requerimento pedindo documentos sobre eles mesmos, que estão em inquérito, para ter acesso a algo que os livre, para eles terem a vantagem de ler aquilo que às vezes está em sigilo? Não tem lógica que eles participem da CPMI, é desmoralizante. Então, eu acho que este fato agora da Polícia Federal fazer esta busca e apreensão, da Polícia Federal solicitar e dizer que ele está impedindo, olha, o termo é muito forte, ele está impedindo investigação. Se ele está impedindo investigação no Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, imagine aqui dentro do Congresso. Aí sim é o galinheiro, é o galinheiro sendo assaltado pela raposa, que neste caso é o senador Marcos Duval. Pois é, agora as informações chegam, né, de que são 3 endereços do senador Marcos Duval alvos dessa operação de busca e apreensão. Qual que o senhor acredita que pode ser o resultado dessas buscas em relação à investigação? O UOL apurou, por exemplo, que o senador está sendo aí investigado por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, por divulgar informações sigilosas. E além disso, vamos lembrar que ele tentou, ou foi ele próprio confessou, que foi feito junto a ele uma solicitação para que ele grampeasse o ministro Supremo. É um negócio de maluco, né? E ele, então, foi conversar com o ministro Supremo sobre essa hipótese de tê-lo grampeado. Então, realmente, o senador ultrapassou os limites do bom senso. Eu acho que o telefone dele parece que já foi apreendido, pela notícia que eu vi, e dentro desse telefone dele deve ter muita coisa, assim como o telefone do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, nós pedimos também a quebra de sigilo e foi aprovado, para ver a relação dele com toda essa tentativa de golpe, que nós vimos expressamente que ele agiu, o ex-presidente Bolsonaro, para que isso acontecesse, incentivou que fizessem-se as concentrações de frente aos quartéis, não reconheceu a derrota que ele teve o presidente Lula, viajou para os Estados Unidos para não colocar a faixa no presidente, alimentou a expectativa de que as Forças Armadas fariam uma intervenção militar. E, ao fazer isso, incentivou que as pessoas viessem até os 3 poderes em Brasília, que culminou naquele quebra-quebra. Fora um ato de colocar uma bomba, imagina, num caminhão na véspera de Natal, no aeroporto de Brasília. Nós vamos, inclusive, tratar desse assunto na quinta-feira. Imagina o que seria a explosão de uma bomba no caminhão com sei lá quantas toneladas de gasolina explodindo no aeroporto de Brasília. Ou seja, não foi brincadeira o que aconteceu. Então, a CPMI não pode ser brincadeira, não pode ser palco do Marcos Duval, André Fernandes, ficarem lá utilizando aquilo para tentar se defender num espaço onde eles são investigados e indiciados. Então, acho que a CPMI é coisa séria. Golpe, pessoal, de Estado para abolir o sistema democrático é crime na Constituição, é crime grave. Eles têm que pagar por isso. Deputado, para quem não acompanha a CPMI no seu dia a dia, né, como é que tem sido a atuação de Marcos Duval na CPMI? Eu, algumas vezes que vi as sessões, me pareceu que ele estava lá para confundir, para bagunçar, questionando a credibilidade, inclusive, da relatora, e não me pareceu que ele encaminhasse nenhuma questão para esclarecer nada. Sendo ele alguém que agora a gente vê acusado de participar também dessa tentativa de golpe, a gente imagina que ele não tivesse lá uma atuação das mais interessadas em esclarecer os fatos. Como é que era o Marcos Duval no seu dia a dia na CPMI? Acho que o sentido dele geral era perturbar. Então, ele pedia documentos que nada tinham a ver com a CPMI para confundir. Por exemplo, pediu quebra de sigilo do telefone dos assessores do Lula que foram em Araraquara, querendo fazer uma ligação de que o Lula saiu de Brasília para ir para Araraquara para facilitar que houvesse aqui a invasão do Palácio dos Poderes, imagina. Então, é algo apenas para confundir. A gente fala e ele grita do lado de lá. Então, sabe, até o desrespeito ao decoro parlamentar e aos colegas ele tem. Então, realmente, eu acho que a posição dele é de fazer confusão na CPMI para que nada seja investigado e ele, com isso,
tentar se livrar. É mais um motivo que eu acho que ele realmente precisa de não ficar na CPMI. Aliás, ele devia pedir para sair, né? No mínimo, ele e o André Fernandes deviam pedir para sair, se mancar, né? Falar, olha, pessoal, eu estou sendo investigado, eu não vou ficar aqui não, porque eu estou causando mal-estar. Eles não são convidados a apurar coisas sérias. Então, enfim, vamos ver se na semana que vem a gente coloca ordem nessa comissão parlamentar de inquérito para que o povo brasileiro tenha nela uma esperança de fazer realmente uma investigação séria que ajude o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal a ver as responsabilidades de toda essa trama golpista que, infelizmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o principal mentor intelectual desse processo. Deputado, obrigado pela entrevista, viu? Um abraço, boa noite. Um abraço, Diego, Chico, muito obrigado aí, uma boa noite para vocês. A noite, aliás, vai ser aqui fervendo, como foi o dia em Brasília. Um abraço a todos. Verdade, obrigado, deputado. Ô Chico, antes de passar a palavra aqui para você, vou trazer mais informações dessa operação. O Twitter do senador foi retirado do ar, né? A gente tem até aí o Twitter dele, conta retida por conta de uma determinação da Justiça brasileira. O UOL apurou que Duval é investigado por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta de governo legalmente constituído, associação criminosa e divulgação irregular de informações confidenciais. Essa decisão determina ainda que o senador se abstenha de publicar e promover notícias falsas e ataques às instituições. A investigação está relacionada aos relatos do senador sobre um suposto plano golpista que envolveria o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira. Desde que diz ter sido coagido a tentar incriminar Alexandre de Moraes, o senador mudou de versões algumas vezes. Ele chegou a dizer que forjou a história para tentar afastar Moraes da investigação contra Bolsonaro. Chico, muito a ser explicado, uma confusão enorme aí criou o senador Marcos Duval.